Olá, amigos do canal Mundo do Rodeio, Eugênio José por aqui, começando a temporada de 2023 de entrevistas, hein? Espero que seja uma temporada boa. O projeto é bom, vamos tentar executar. E hoje, estou aqui, não na minha casa, mas em casa, Presidente Prudente, e nós vamos falar bastante sobre cavalo. Celso Cuba, treinador, competidor, fundador, enfim, nós vamos contar a história. A sua família, ela já é do tradicional do cavalo. Como que o cavalo entrou na sua vida e da sua família também? Ô Gênio, prazer aqui, né, estar com você, com teus ouvintes aí no teu canal. A gente sempre foi da área rural, né, sempre tradição da área rural, meu pai sempre mexendo na área rural, com gado, mexendo com cavalo e sempre gostei, né, do cavalo. E tive a oportunidade, né, na minha adolescência, de quando nos anos 70 foi fundado o Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente, que é vizinho da propriedade do meu pai. Então sempre fui acompanhando o cavalo, né? Como eu já gostava, fui sendo um admirador do Quarto de Milha. E aí eu fui entrando, né? Nos anos 80, nós tivemos a oportunidade, junto com seu pai, Zé dos Santos, que já era adestrador na época, conheci ele de nome, depois conheci ele pessoalmente. Nós tivemos a oportunidade até de competir juntos, ser na geração mais nova. E entramos no hipismo rural, né? E onde Prudente, né, sempre teve um nome dentro do cavalo e nós levamos o nome de Prudente naquela época. Para São Paulo. Classificamos, fomos para Lins, de Lins nós fomos para São Paulo, onde Prudente foi bem representado na época, né? E daí eu não parei, como vocês não pararam, né? O seu pai já estava na... Você chegou a fazer curso com meu pai ou não? Não cheguei a fazer com ele, né? Na época nós tinha tem até hoje, né? Que é o Borba, né? Que é conhecido. Acho que ele fez com o Borba depois. Seu pai fez curso com o Borba. Eu não cheguei a fazer, eu fiz com depois mais pra frente. Eu fui acompanhando tive a oportunidade de pegar algumas fitas, né? Aquelas fitas cassete, que o saudoso Luiz Boldrini trazia dos Estados Unidos para mim. E aí eu fui fazendo os cursos e tal, vendo os vídeos, veio americano pro Brasil. E aí comecei a fazer os cursos, e aí fui ingressando nas provas de 3 tambor, de laço, né? E também continuei no hipismo, né? Na hípica de Prudente, uma época, fiquei um tempo lá, cheguei até a ser diretor da hípica também. E andei competindo um pouco no hipismo também, né? E aí... Eu sempre falo que o hipismo eu montei em boi, mas foi o lugar que eu mais tomei tombo, o negócio Olha, Gênio, é até uma coisa assim que nos cursos meus que eu ministro, eu sempre bato numa tecla. Olha, a primeira coisa, você quer fazer qualquer competição, vai aprender a andar a cavalo. Né? As pessoas se preocupam muito em, eu quero laçar, eu quero fazer tambor. Mas não sabe andar a cavalo. Não sabe, me desculpa, mas a maioria não sabe andar a cavalo. E quando você não sabe ter uma postura correta no cavalo, você acaba atrapalhando o cavalo, não dá o desempenho que você quer, né? Então, o hipismo traz muito essa tradição de você ter uma boa equitação. Eu agradeço o hipismo porque um pouco do que eu sei, eu aprendi muito no hipismo. E a chuva vai caindo, né? Isso é uma benção, né? Isso é fartura. E a chuva vai caindo. Naquela época a gente fazia o hipismo rural, que é um hipismo meio de competição, meio cronometrado, né? Fazia um clássico também, mas a gente fazia, a gente treinava e era muito bacana. Isso foi 84, 86, né? Foi mais ou menos na época de 84 que nós começamos. O hipismo, na realidade, ele era uma prova de maniabilidade com salto, né, e regularidade também, que você tinha que participar, tinha vários obstáculos, né? E tinha as penalidades, você tinha um tempo para fazer a prova. Você não podia ultrapassar, nem fazer menos e nem mais, né? Tinha as provas de regularidade. Então, você tinha que aprender ali a trabalhar dentro daquele espaço. Então, isso aí... E eu falo que o hipismo, se você não tiver uma boa postura, quando o cavalo, que você falou, a gente dava muito tombo, por quê? Nós fomos criados na área rural, sempre andando a cavalo. E quando nós viemos para o hipismo, nós sentimos uma dificuldade, pelo menos eu, vocês, tremenda de fazer o salto, porque nós não tínhamos uma postura adequada. A gente já fazia baliza, já fazia tambor, exatamente. Laços, mas... E o que eu falo pro pessoal? Eu achava que eu sabia andar a cavalo. E chegamos lá, nós não sabíamos nada. Nós tivemos a oportunidade de ter aula com a Ruth Kunzuli, né? E a Margarida Kunzuli, que era um ícone dentro do hipismo, né? Que elas sabiam muito, né? Então o marido dela foi campeão, acho que
internacional, o pessoal que tinha um currículo invejável, né? Então nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que tinham uma base muito boa dentro da equitação. Isso aí me ajudou muito. E depois, como você também, o que é bom dentro disso aí, que nós acompanhamos várias evoluções dentro do cavalo, do rodeio, né? Você pega aí os anos 70, os anos 80 do cavalo, vamos dizer, no nosso meio das provas. Aí você pega os anos 90, a evolução que já teve no laço técnico, nas provas de tambor, os tempos foi diminuindo, as pistas. Anos 90 já, né, essa melhoria. No novo milênio, mudança nas pistas, mudança nos treinamentos, muitas informação, né? Então, isso, a tecnologia. A tecnologia chegou para ajudar, né? Para ajudar, então o que acontece? Expandiu muita coisa. O tempo dos cavalos diminuiu. Vamos dizer assim, o bem-estar do animal melhorou muito, né, nessa área. O cavalo também ficou mais atleta, mais cuidado, né, mais preparado, então tudo isso foi evoluindo. Né? Exatamente. Hoje você é juiz de prova? Eu sou juiz de prova, eu entrei em 86, né, então a gente vê evolução também. Hoje porque... não, você continua juiz de prova. Continuo. Então dentro desses anos todos, né, eu parei de competir, depois comecei mais a dar curso, julgar, organizar prova, fazer leilão, né. Então, mas o que eu vejo dentro disso aí? Vamos dizer, se eu tivesse parado lá nos anos 90 com a minha conhecimento de juiz, para dizer a mesma verdade, hoje eu não serviria para julgar as provas, porque eu ia estar desatualizado muito para trás da coisa. Então, é o que eu falo, nos anos 90 você julgava um cavalo que fazia uma prova de laço, vamos dizer assim, gastava 10 segundos, né, 12 segundos. Hoje, é em torno de 5, 6 segundos está realizada a prova. Então você tem que ter um olho mais educado para aquilo ali, conhecer um cavalo. No caso, quais modalidades você julga hoje? Na realidade, na BQM hoje, tem os juízes all-round, né, que julgam todas as modalidades, e tem os juízes específicos, né? Eu sou o juiz que julgo todas as modalidades. Você julga todas as modalidades? Sou habilitado para todas as modalidades. A gente atua mais na área do laço, né, técnico, no work cow horse, né, que a gente tem trabalhado mais. Então, com formação, a gente tem julgado. Você julga o técnico também? Julgo o técnico. Você é juiz de arena, do técnico, ou das novas? Eu sou dos dois. Os dois? O all-round, ele é juiz de tudo. Eu tanto julgo bandeira na pista, como eu julgo na nota, na cadeira. Entendeu? Você também fica engravatadinho lá jogando? Fica. Com o nosso clima aqui, né? E a nossa coordenação de juiz, em determinadas épocas do ano, liberaram o blazer e a gravata pra gente, porque... Lá nos Estados Unidos é obrigado sempre. Então, mas é um pouco de tradição, né? A tradição, né? A tradição. Mas lá eles têm climatizador para tudo. Exatamente, aí, você vai nas arenas dos caras lá, se tiver calor menos 4 graus, lá dentro tá quente. Tá quente. Se tiver 40 graus, lá dentro tá bom. Frio. Você entendeu? Então, normal. Então, aqui nós passamos assim, nós jogamos uma época em Araçatuba que tava 40 graus, então foi a época que liberou um pouco, né? Lá em Araçatuba, Prudente, né, que parece que exatamente. É a irmã da... E aí também vai um pouco assim, a gente procura sempre, o juiz ele está sempre um pouco diferente do competidor. Então a gravata e o blaze te dá uma diferença, um destaque diferente, né? A gente tem crachá de identificação, tudo, e enfim. Mas dentro disso aí tudo, né, o que é bom é a evolução, as mudanças, né, o tanto que melhorou as pistas. Você pega o rodeio, o tanto que melhorou as arenas, a qualidade dos peões, a qualidade dos touros, tropeiros, caminhão de transporte, né? Os bretes, né? Tudo, julgamento. Então isso tudo vem o quê? Facilitando, melhorando. Você que trabalha na área, aí você acompanha bem isso aí também, né? Então o respeito hoje se profissionalizou muito, isso é muito bom de você trabalhar. Por quê? Você sabe disso que a gente marcava um rodeio para começar às 8, começava às 11 da noite, né? O povo já estava indo embora. E as provas melhorou muito nisso também, né? De horário também, né? Sim, hoje as provas oficializadas é praticamente regra ser rigoroso o horário. Às vezes atrasa a questão aí quando atrasa muito, de meia hora, né? Então, por quê? Dá muita inscrição, o povo tem compromisso. Tem pessoas que hoje você acompanha pela internet a hora que você vai entrar na pista para correr. Então tem pessoas que depende do lugar que ele está, ele sai do trabalho dele no horário que ele vai lá, compete e ainda volta pro trabalho dele, pro áreas dele e tudo, entendeu? Então isso é uma coisa que, né, a tecnologia trouxe, facilidade, né? A BQM tem um sistema muito completo de acompanhar ali em tempo real. Sim, você está acompanhando ali em tempo real. Então
O cara às vezes manda, o proprietário manda o cavalo para lá, o treinador vai correr, ele já sabe o dia e a hora bem próximo E como é que tá ali, acompanha pelo celular. Exatamente, é quem eu tá falo ali. Porque eu fiz umas provas com o Marcinho Marques aqui de short. Isso. E aí, para pegar os resultados ali, né, eu falei para os resultados, não, só você. Aí eu falei, rapaz, o trem Em tempo real, em tempo real ali, muito bom. Nós temos essa facilidade. Então, isso são as evoluções que a gente teve, que isso é muito bom, né? Porque, outra coisa, abre muito espaço para trabalho, né? Como você ter essa informação aí em tempo real, exige do quê? Um profissional, de vários profissionais por trás disso aí, né? Então, às vezes, você vai lá na prova, você não vê esse povo trabalhando, eles estão trabalhando na casa deles, né? Uhum. Tem só a câmera lá, um cinegrafista lá, tomando conta das câmeras, nos pontos estratégicos, e o cara está no escritório dele, monitorando e você vendo em tempo real. Então, como você também faz esse trabalho no rodeio. Isso é muito bom. A história do cavalo quarto de milha imprudente ali, acho que também a família Cuba tem uma participação muito grande. A gente tem aqui o rancho quarto de milha, né, que é a arena coberta, aí, se não for a maior, uma das maiores da América Latina aí. Pelo menos no segmento do cavalo, assim, mais específico para cavalo, que é uma arena que funciona o ano inteiro, né? Você também já foi presidente lá, né? Fala um pouco do rancho quarto de milha, da tradição do cavalo quarto de milha aqui em Prudente. Olha, para falar para você, o rancho quarto de milha, eu conheço, né? Como eu falei para você, mora ali do lado, desde quando ele foi a fundação do rancho, né? Até o ex-proprietário do rancho era amigo do meu pai, que era o Dinalo. E aí formaram-se um grupo, né? Que depois a gente foi crescendo, foi conhecendo o pessoal, um grupo de pecuaristas, e adquiriram aquela área e fizeram. O Rancho Quarto de Milha é o primeiro clube de laço do Brasil, né? Praticamente foi a primeira arena coberta por segmento do esporte equestre, né? E até pouco tempo era a maior da América Latina, mas enfim, ela tem o ponto dela fundamental dentro da evolução do cavalo. Então, vamos dizer assim, se a King Ranch trouxe o cavalo para o Brasil, na época, o Rancho Quarto de Milha ele foi o divulgador do cavalo no Brasil. Porque se você pegar na época, eu não participava ainda, mas acompanhava, que eu tinha amigos meus que já trabalhavam ali. O pessoal do Rancho Quarto de Milha foram para Vacarias, né, no sul, foram para o Mato Grosso, foram para o Nordeste. Assim, nos grandes eventos que tinha, eles iam em esteio mostrar o que era o quarto de milha, mostrar as provas de laço, de tambor. Então, quem difundiu o cavalo, se queira que não, o Rancho Quarto de Milha tem muita importância nisso daí. E depois, o que aconteceu? O povo começou a vir, os grandes leilões era tudo no Rancho Quarto de Milha, né? A King Ranch fazia o leilão dela, e aí começou a exportar os cavalos para os outros estados, né? Que hoje nós temos Você fala que daqui que expandiu. Sim. A King Ranch trouxe, mas quem expandiu para o Brasil foi o Rancho Quarto de Milha. O Rancho Quarto de Milha, porque ele que fundou o clube do esporte para mostrar o cavalo, né? E além disso, eles botavam os cavalos nos caminhões e iam em outros estados, em outras regiões, mostrar que o quarto de milha, qual que eram as provas que tinha nos Estados Unidos, que poderia fazer na arena e usar o cavalo no trabalho, no dia a dia na fazenda, e depois vir para a arena fazer o lazer, né? Porque no começo era muito limitada, laço bezerro, laço em dupla, tambor, baliza, no começo, nessa época. Era só as coisas que tinha, e a conformação. Uhum. Aí depois veio a apartação. Certo. Entendeu? Tanto é que o primeiro ponto futuro de apartação foi no Rancho Quarto de Milha, né? Com a BQM. Então, aquilo que eu digo, o rancho tem uma grande parte na divulgação do quarto de milha no Brasil. Mas, e hoje tem todas as provas aqui no Brasil hoje. Tudo que tem nos Estados Unidos realiza aqui. Não, tem algumas provas novas que tem lá que não estamos fazendo aqui ainda, mas são pouquíssimas. Mas as provas base mesmo, todas que eles têm lá, nós fazemos aqui. O que é, vamos dizer, as provas grandes que tem lá hoje? O laço é muito grande lá, a apartação, a rédea, a baliza lá, o tambor, a prova de work horse, né? O run short cresceu muito lá, cresceu muito aqui, o team penny, a conformação. Então, todas que tem lá as provas carro-chefe, nós temos aqui. Tem umas provas mais novas que eles começaram mais para pessoas amadores lá, que nós estamos tentando implantar aqui no Brasil. Mas é coisa de uma, duas modalidades só, o resto nós temos todas aqui. E hoje, todo ano a gente tem os americanos da ACO que vêm julgar aqui, e temos a oportunidade de estar trabalhando junto com eles, eles ficam admirados de ver a estrutura nossa e o nível dos competidores dos cavalos, né?
Tanto é que a gente tem no mínimo 2 reciclagens por ano de julgamento para estar atualizado, porque a coisa está evoluindo muito. Você julga lá também? Não, Estados Unidos? não julgamos lá não. Só julgo aqui. Mas E eles vêm, mas lá para lá não vai brasileiro julgar? É já difícil? não tem algumas modalidades que já tem brasileiro ainda, são convidados para julgar lá. Na Rédia nós tivemos, então está começando a ter essa interação. Nós já, o brasileiro indo para lá acompanhando os mundial, no julgamento, uma interação que a BQM está fazendo com a Aqua, né? E para ter essa interação, esse conhecimento, mas hoje nós temos muito cavalo campeão lá que está vindo, os brasileiros compraram, trouxeram para cá e está competindo aqui. E às vezes tem 2 americanos julgando e 3 brasileiros, e as notas geralmente equivale bem, então bem pareia, né? Por quê? Como a gente tem 2, 3 reciclagens no ano com os americanos, a gente se iguala bem ao nível deles. Tá, vamos falar da modalidade mais popular, que é o team rope. O técnico. Como é que julga, assim, de uma maneira sem muito detalhe, assim, Então, como que é aquelas notas, 200 e não sei quanto? Tá? As notas é o seguinte, vamos começar. Tem 5 juízes geralmente na BQM. Certo. 5 juízes, você descarta a maior nota e a menor nota. Vamos dizer que nós estamos julgando em 5, eu dei uma nota 70, você deu uma 75. Os outros juízes deram 74, 73, 73,5. Então, descarta a lateral. Descarta a lateral, vai pegar as 3 notas do meio para quê? Equilíbrio. Para equilibrar bem, entendeu? Certo. Então essa é uma das coisas. Se um juiz se perdeu... Se um achou que foi muito bom demais, o outro achou que foi muito ruim, esses 2 vai cair fora. Vai ficar fora. Isso aí justamente é para quê? Para não prejudicar o competidor, correto? Quando tem 3 juízes, soma as 3 notas. Certo. Então eu julgo às vezes 1, 3 ou 5. Entendi. Entendeu? E a nota máxima é qual? Não, ela vamos dizer assim, no laço em dupla ela é de 0 ao infinito. Entendeu? Mas hoje a gente não tem um conhecimento mais de 78,5. Entendeu? 80 não tem. Se tiver acho que 2 notas, 78,5. Tem o laço comprido hoje que cresceu muito no Brasil 7 vezes também. 3, 21, quer dizer, precisa 210, 220, 228, 230. Mais ou menos quando eu vou lá e vejo. Exatamente. Eu sou curioso, Isso, não, e é sou legal. curioso fora e na entrevista também. Vamos supor, eu dei 7,3, 7,3,5, 7,2,5. Né, 219, uma média de 73. Entendi. 74, 222. O que vale é a soma, a média não... É a soma. E o que a gente equivale muito quando está julgando? Às vezes a minha nota até ela saiu fora, que eu dei vamos dizer, 75, ela saiu fora. O que vale muito para a avaliação dos juízes é a colocação geral, vamos dizer assim, os cavalos que você ficou em primeiro, o meu também ficou em primeiro, ou às vezes 2 cavalos bem parecidos que troca primeiro e segundo, você está entendendo? O que a associação ela baliza é o seguinte, não pode toda hora o cavalo que nós demos primeiro, você deu quinto, sexto, ele não entrou entre os 3 melhores cavalos. Entendi. Essa é uma avaliação que a associação faz para manter os juízes, vamos dizer assim, equilibrado, entendeu? Entendi, né? O fato de você ter dado uma nota maior significa que você errou tanto. Às vezes, minha nota não entrou na somatória, mas só que aquele cavalo, na minha nota, ele sempre foi o primeiro, como foi dos outros juízes, entendeu? Entendi. Ou se eu dei uma baixa, mas eu trabalhei com às vezes... Agora, se você deu uma nota num cavalo que geralmente não tem uma avaliação boa, aí complica. Complica. Às vezes, vamos dizer assim, errar é humano, a gente está lá para não errar. Mas por isso que a gente, trabalhando em 5 juízes, você minimiza, né? Ameniza a coisa, você está entendendo? Então, que né, você estava perguntando, como é que funciona? Às vezes as pessoas falam assim, meu cavalo é de cronômetro. O que nós procuramos dentro do cavalo de laço técnico? O cavalo ideal para você laçar o cronômetro. Porque você monta cavalo, você já montou, você competiu, o cavalo, qual que é o cavalo bom? Aquele cavalo mais fácil de você conduzir ele. Que não briga na rédea, que não teima com você, que é o cavalo sutil. Esse é o cavalo para qualquer um montar. Então esse é o cavalo que nós queremos ver dentro da pista. O cavalo que entra na pista tranquilo, atento no que ele vai fazer. Entrou, tá valendo. Entrou na porteira ali, ele já tá valendo. Comportamento dele. Aí tem N penalidades, vamos supor, se ele refugar, ele tem uma penalidade de 5 pontos e cai na qualidade da prova. Porque o cavalo é julgado o seguinte, ele tem qualidades positiva e negativa, e tem as penalidades. Geralmente quando ele toma uma penalidade numa manobra, ele já vai ter na qualidade também cai. Você entendeu? Entendi. Então o cavalo de laço é julgado em 4 manobras. Você entendeu? E, então a entrada na pista é brete, corrida, posicionamento. Vamos supor o cavalo de cabeça, é brete, corrida, posicionamento e o trabalho de corda.
trabalho de corda é a puxada e o rollback, né? Certo. Então nessas 4 manobras, quando ele entrou na pista, ele está sendo julgado a primeira manobra, que é o brete. Até ele entrar no brete e romper, ele sair fora do brete, é o brete ainda. Então às vezes o cavalo ele entra no brete e fica lindo, maravilhoso. Só que na hora que o boi sai, ele comete uma penalidade, ele avança, ele briga no freio, aí ele já perdeu tudo aquela que ele ganhou para trás. Rapaz, é coisa, hein, pra observar. Você entendeu? Aí, a corrida no boi. Às vezes ele fez uma corrida excelente, tá? Laçou o posicionamento dele. Na hora dele trabalhar o cavalo na corda, ele trabalhou bem, puxou bem pro peseiro laçar. Só que na hora do rollback, ele não fez um rollback bom, ele brigou, chacoalhou a cabeça, abriu muita boca. Você viu que teve uma resistência negativa. Cai na qualidade. Entendi. Se ele empinar, ele toma 5 de penalidade e perde na qualidade. Você tá entendendo? O cavalo tem que ser perfeito mesmo. Entendeu? Então todo aquele cavalo que vem brigando na rédea, querendo ir para cima do boi, ou faltando, precisar empurrar ele muito, é um cavalo que não está te ajudando. Geralmente, não nas eliminatórias, nas finais ali é muito difícil acontecer penalidade, né? Nas finais, não na finais... eliminatória. Ah, mas às vezes acontece. Tipo assim, vamos dizer, as finais vai ficando, vai dando uma peneirada. Dá uma peneirada. E hoje tá bom de julgar, por quê? Como que é gostoso você julgar? Quando o cavalo não tem penalidade, você só tem crédito para dar para ele. Quando tem muita penalidade, às vezes é até ruim pra gente que tá julgando. Você pode interpretar uma penalidade. Assim. Aí gera essa confusão. Agora quando você pega aí uma final que tem de 10 a 15 cavalos, e tem 8, 10 cavalos que você só dá crédito, aí você pega a planilha e não tem nenhuma penalidade, não tem nenhuma qualidade negativa. É só coisa positiva, de 0 para cima. Então fica gostosa uma prova dessa, fica bom pro teu. O nível bom fica fácil para jogar em qualquer modalidade. Fica. Né? Apesar que a coisa ruim também, ela aparece mais na tua cara, né? Então. Você que monta cavalo, você sabe disso. Uma coisa feia, todo mundo vê, né? Então isso aí que é importante. O cavalo que é ruim, que é feio, tem que ir lá para baixo. E os bons tem que ir para cima. E que nem voltando lá, o rancho quarto de milha. Isso aí surgiu tudo, o rancho que veio colocando. Nós, você, eu, seu pai, nós tivemos a oportunidade de viver, né? Conviver dentro do cavalo com grandes profissionais, né? Infelizmente, muitos deles hoje não estão entre nós, né? O finado Luiz Boldrini na conformação foi 7 anos consecutivos melhor expositor. Um cara que conhecia muito do cavalo, aprendi muito com ele. O Lucinei Nunes Nogueira, o Testa, né? Que foi começou ali também, ícone no laço, né? Também laçou. O Testa fazia baliza, fazia tambor quando ele começou, laçava bezerro, né? Depois ele foi especificando mais no laço de bezerro e no laço em dupla. O finado Dito, né? O Dito de Oliveira, né? O Dito do Rancho, né? Que era um puta profissional, conviveu com a gente aí no rancho, indo nas provas. Tinha o Rolando Rosa Neto, foi presidente do rancho também, um cara que morou nos Estados Unidos, faleceu também, conhecia muito do cavalo, aprendi algumas coisas com ele, né? Então, assim, a gente teve a oportunidade de pegar a base, né? O meio e hoje a coisa que está atualizada, então... É a coisa explodida que está hoje, né? Então você vê... às vezes você vê algum vídeo das provas, né, que laçava amarrado no pito ainda, né? 16, 20 era o tempo, né? Então... Hoje está 3. Hoje a coisa está... Nós temos aí, né, a felicidade, nós temos vários brasileiros hoje nos Estados Unidos representando o Brasil, em várias modalidades, né? Falar do rodeio de touro, né? Quando sai lá os 5, às vezes é 5 brasileiros, né? Esse ano que teve um americano que ganhou, e os outros 4 acho que foi brasileiro, né? Que ficou. Isso. Tivemos o Juninho, né? Que é o filho do finado Testa, que já é o 2º ano que ele é campeão mundial e várias vezes reservado, né? Temos outros laçadores no laço de bezerro. O Marco Costa foi para lá, hoje tem uns meninos do VPJ ali que já estão indo para lá. Os Pérez também, tem muita gente, tem o menino de Bernardes, inclusive foi bem o Renato, ele é o Rock, ele ganhou uma grana boa lá no pé, no RCC, lá no Salt Point, que é paralelo lá. Isso. Tem aqui de Prudente, tem o João Miranda. Marcelinho Medeiros, tá tudo um monte de gente. A molecada estão indo para lá e surpreendendo os americanos, por quê? De primeiro nós era considerado meio mexicano para eles, né? Hoje eles estão, que eu falei para vocês, vêm para cá, ver as arenas cobertas, ver a tropa que nós temos aqui, o nível dos treinadores, eles estão respeitando nós, hoje estão vendo a gente com... Eles procuram hoje dar informação pra gente, o que nós tínhamos que estar buscando. Quando vinham os americanos pra cá, era tipo uma novidade, nós tínhamos que estar perguntando. Hoje eles vêm e falam, olha, vamos fazer uma reunião, porque, você entendeu? Então isso... Motiva, né? Motiva a gente. Aliás, reconhece o trabalho que exatamente.
embora você tenha participado de várias fases do cavalo, associações, curso, enfim, totalmente envolvido no cavalo, também está sempre ali envolvido. Você sempre perde o rodeio também, né? Cara, o rodeio faz parte, né? Tá no sangue da gente. Então, sempre que eu tenho oportunidade, a gente tá junto. Aí, eu trabalho hoje, tem a associação ANTT, que é a Associação Nacional dos Três Tambores. Ela conseguiu, junto à PQM, oficializar as provas dos três tambores dentro dos rodeios. Então, isso aí agrega de novo, porque a gente volta a trabalhar junto no rodeio, isso é muito bom. Então, pontualiza os cavalos, né? Que a prova é oficializada, né? Dá um outro crédito para a prova, porque tem a parte do bem-estar animal, para tudo isso aí, e pontua os cavalos. Então, a gente está sempre participando aí. Aqui perto a gente tem Colorado, né? Ibirarema, que tem feito as provas oficializadas, NTT. Estamos vendo, a gente traz para Prudente, NTT, né? Se tiver um rodeio, a gente consegue colocar aqui. Então, a federação também do rodeio completo. Federação do rodeio completo, fiz parte, joguei praticamente quase todos os anos que teve a federação, trabalhei. Fui diretor também na época uns anos da parte do rodeio cronometrado, né? Enfim, então assim, a gente, como eu te falei pra você, a gente tem uma vivência dentro do mundo do rodeio, das provas, dos anos 70 até hoje. Então a gente viu muita coisa boa, né, dentro disso aí. Infelizmente teve algumas coisas ruins, mas acho que teve muito mais boa do que ruim. E isso que eu te falei, a evolução que teve dentro disso daí, né? Aprendemos muito com isso aí, né? Eu digo assim, dentro do rodeio, dentro da prova equestre, gente, quando você vê um americano fazendo uma coisa, não adianta você teimar com eles, porque eles têm no mínimo 50 anos de experiência na nossa frente. Se ele mudou é porque já não deu certo. Vamos seguir, já pegar o bonde daqui para frente, porque a coisa vai ficar muito melhor. Você tá entendendo? Então nós vamos seguir o bonde daqui para frente. Então foi o quê? Foi onde nós paramos de errar muito. A federação começou a seguir isso aí. Você queira que não, o próprio quarto de milha, na época que teve a federação, alavancou muito os cavalos de prova, os cavalos de laço, de tambor, valorizou muito, né? O Bulldog tinha... Nós falamos de vários nomes dos atuais, né? De Jornaldeira, mas tipo assim, mas teve também uns caras lendários aqui, Toninho Saraiva. Cara, não, verdade. Luiz Carlos, Finado Luiz Carlos. Luiz Carlos. O próprio Jailson, né? Que era filho de Sr. Jair do Rancho, na Sala Bezerro. Já tinha poder de Milton Bossi, por resto, né? Milton Bossi, nós estamos juntos, né? Na época do Laço Indústria. Gente boa. Então, isso aí, você queira que não, foi tudo que ajudou a alavancar, né? Você fala do Toninho Saraiva, hoje é uma pessoa que ainda está nativa, referência, né? É um puta profissional, amigo da gente. Então, o que você falou, Prudente teve muito falar nome, tem o Lingo também, que é dos Estados Unidos, mas Zé Soares. Nossa, esse dia nosso aqui. E tem outra, nós exportamos muitos treinadores para outros estados. Você vê muitos caras que estão competindo aí fora até hoje. E começa a conversar, eu sou de Prudente, sou de Bernardo, sou de Pirapozinho, né? Isso é o quê? É uma raiz que veio, meu Deus, se deve muito ao Rancho Quarto de Milha, né? Aí depois nós fundamos o núcleo Sudoeste Paulista, né? Que hoje faz as provas aqui, outra turma está tocando, mas nós fundamos um núcleo, o Oswaldo foi o presidente, na época eu fui o vice, na época do Paulo Fara era o presidente da PQM, até veio aqui na inauguração, onde nós fundamos o núcleo, né? E hoje está dando as etapas, dá mais de 1.000 reservas de inscrição, 1.000 inscrição. Então isso é muito bom para a região, bem competidor do Brasil inteiro hoje correr as provas. É sempre uma referência. E também a gente deve muito ao saudoso Rui Terra, né? Que ele tinha uma visão muito boa. Ele fez a arena coberta aqui, depois ele fez a outra arena agora na fazenda dele aqui na Arandiba, onde está acontecendo os grandes eventos do nosso núcleo, né? Ela tem bastante do Rochefort. Isso, então está sediando grandes eventos lá também. E o Rancho Quarto de Milha que continua cedendo, tem a CPLD, a CPLV, várias associações do laço em dupla que fazem as etapas ali, né? Premia muito bem, isso aí vai. O Nasce Liseiro também da NLI. Mas
o Renatinho, o Tunes lá, Que tudo eles são filiados. são filiais, eu esqueci o nome agora. E eles fazem o campeonato dele. Então o que acontece? A indústria do cavalo, se você pegar hoje no Brasil, ela é um fenômeno, né? Que ela gera de emprego, que ela. Isso aí. Hoje nós temos uma pesquisa que a PQM fez, a indústria do cavalo no Brasil gera emprego igual até um pouco mais do que a indústria automobilística, para você ter uma ideia. Então você fala para as pessoas, eles têm um impacto. Ah, mas pô, se você pegar hoje o mundo do cavalo, não é só aquilo que você vê lá dentro da pista ou o rodeio. Não fiz essa conta. Fiz um raciocínio outro dia. Ah, acabou o rodeio, daí começa a lembrar essa questão, né? Acabou o rodeio. Aí, para e deixa ter. Aí, por exemplo, se eu penso essa fábrica lá, eu vou lá do Paraná, acho que é por Flowers, na época tinha 90 funcionários, 7 vezes. Então, 93. Mas esses 90, quantas pessoas, família, aí, quantas empresas fornecem matéria-prima para esse chapéu? Exatamente. Também vai. Então, eu falei, cara, hoje no mundo do cavalo. Peraí, só vamos falar do chapéu. Aí não é só os 90 empregos que ele tem lá. Ele tem o vendedor que vende para a loja. E a loja, tem a loja que ela vende outros produtos, mas enfim, ela tem o vendedor dela lá. Tem a grande. Você entendeu? Você pega, cara, a indústria da sela, Cortume, a fábrica da sela, a fábrica da armação da sela, a fábrica do estrivo, que é tudo separado, é igual hoje a selaria é só uma montadora, é igual carro. Aí tem o cara que faz a fivela, que é a margarida, tem o cara que faz a argola, tem o cara que faz o estrivo, aí tem o cara que faz a manta, tem o cara que faz o acessório para a caneleira do cavalo, a cona. Hoje tem os caras que faz as cabeçadas, não faz mais na selaria, tem o cara que faz uma loja de cabeçada, as rédeas, os freios, entendeu? O ferrador, a fábrica de ferradura. Não, é uma feira. O veterinário que dá assistência, a fábrica de ração. Então, se você começa a indústria do veterinário, você entendeu? Hoje, inseminação artificial das ervas, transferência de embrião. Aí você começa a ver a ramificação, aí o cara fala, nossa, mas... Aí tem o cara que produz o neoprene para fazer as caneleiras. Aí assim vai indo. E vai indo. Então aí você começa a olhar assim, realmente, você tá vendo? Aí no dia de uma prova, o tanto de gente que envolve ali. Aí tem o treinador do cavalo, tem o tratador do cavalo, tem o fábrica de treino, cara. Você entendeu? Então é um negócio assim que o povo... Aí do teve o pneu, porque o pneu vai diminuir. Exatamente, tem Aí a canochinha, você tá entendendo? E barraca, em cadeira, barrasteira, E o alimento, a bebida e vai. você pega hoje uma prova aí, o tanto de gente que tem envolvido ali diretamente, aí você vê o que tem indiretamente. Aí vem o feno, vem. Nossa, tem coisa. Não, Até vermelho, coisa. hoje nós temos assim, veterinário. Você pega os veterinários específicos em reprodução, nós temos hoje os veterinários específicos em locomoção de cavalo de esporte, nós temos o veterinário específico em alimentação, atleta, e assim vai a coisa vai indo. Aí tem o juiz que julga a prova, vai rodando, você entendeu? Tem o locutor, tem o comentarista hoje, tem o que faz as matérias, enfim, é um mundo muito, muito grande. Tecnologia, né? Internet. Hoje, para você ter uma ideia, quando que na nossa época tinha um especialista em preparar uma pista? Hoje nós temos profissionais que vão fazer uma prova, você contrata o cara, ele vem antes, arruma a pista, tem os rastelos, tem o cara que fabrica rastelo hoje, né? Então tem um profissional hoje que se especializando em preparar a pista é para tambor, vou preparar de um jeito, é para laço, eu preparo de outro. Então isso aí... Vocês são os quantos irmãos? O homem é 2. Você e o Ernesto, que na sala tinha dupla que a gente sala. Então, eu lembro bem. E seu pai também que... Meu pai faleceu agora em fevereiro, o Vento tem 11 anos. Eu lembro dele uma prova... Não lembro dele naquela época, mas lembro dele que você estava lá no canto na prova lá. Isso aqui eu sou o Scuba. Sou Luiz, nem história. Apenas deu tempo de conversar com ele. Meu pai, ele sempre foi da área rural, né? Meu pai foi... Da época, né, não tinha quase transporte veicular, né? Meu avô seria transportadora de carroça, né? Então ele e meus tios era carroceiro, então transportava o algodão, o amendoim na época o povo produzia aqui da região do aeroporto ali, os caravinhos naquela região, então eles pegavam e traziam para Sambra, né? Ali beneficiava
e a linha do trem ali do lado, onde é o Matarazzo, eles traziam, foi da turma dos esbravadores. Esbravadores, né? Então meu pai fez muito esse trabalho de trazer os mantimentos de carroça, né? De madrugada eles iam, carregavam para chegar de manhã aqui, descarregavam e voltavam para soltar os burros, descansar, para outro dia pegar de novo. Eu tenho duas perguntas para ver o meu seguinte. Aqui. São duas perguntas em uma só, na verdade. O que significa o cavalo do Celso Público? O que seria o Celso Público do seu mundo da lá? Ou não existiria esse Celso Público do mundo da lá? Ah, cara, o cavalo, vamos dizer, tá no meu sangue, né? Eu falei pra você, eu parei de competir porque eu tive uma demanda muito grande de ministrar curso, né? Eu, graças a Deus, hoje minha agenda, se tudo correr bem até o final do ano, já tá quase fechada de curso, né? E vendo julgamento e tal. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu comecei a ensinar o pessoal e não tive muito tempo de treinar. E hoje, como eu falei, a coisa está muito profissional. Ou você treina, ou você não compete, porque aí você vai só para o lazer, para brincar. Você competiu com a modalidade? Eu competi no hipismo rural, baliza, tambor e o laço em dupla, né? Que foi que eu mais me dediquei, né? E tive uns tipos estadual, uma época hipismo rural, laço em dupla, 3 tambores, 6 balizas, 6 balizas. Eu participei todas, a chefe é laço em dupla, filme. Ainda não, tenho vontade, mas não é hora. Aí teve uns anos que a gente correu o campeonato, que tinha o campeonato paranaense, o paulista e o Mato Grosso, né? Nós ganhamos o Paranaense, ganhamos o Paulista e ficamos visto no Mato Grosso, que teve uns imprevistos lá. E sem correr a última etapa, nós ficamos em vice. Mas assim, nós tivemos uma boa participação nas provas, tivemos assim, grandes resultados, né? E foi muito satisfatório. Então, eu falei para você, aí o cavalo, eu comecei a dar curso. E eu fico muito gratificado quando eu dou o curso para a pessoa que eu vejo que ela usa isso daí e leva para frente. E faz parte da vida dele. Eu tenho pessoas que começou comigo, que vivem do cavalo, dando segmento. Alguns de ferrador, né? Que a gente teve a oportunidade de conversar com uns cursos meus, treinadores, né? Até tratados de curso, porque no cavalo, curso em geral, né? Tem o manejo de aras, né? Que é o ministro, que é desde você limpar a baia até você apresentar um cavalo no leilão, numa exposição. Preparar pelo, como você apresenta, como você põe em cabresto correto, como você cabresteia um potro. Hoje nem tanto, mas nós tivemos muito problema que você leva potro com problema na vértebra, até perder potro, cair de costas, que ele não sabia cabrestear potro, estirava, né? Seu pai foi um que na região evoluiu muito o pessoal, o adestramento doma racional, né? Então hoje não tem tanto. Então a gente ensina até os primeiros passos. Hoje a gente tem o abraço nos potros, né? Que é o primeiro contato. O potro nasceu, você tem o primeiro contato com o potro, para ele perder aquela mente que o potro é o quê? O cavalo ele é presa. Nós somos predador, então ele já nasce fugindo da presa, ele é feito para isso. Então quando você abraça o potro quando é recém-nascido e mostra para ele o predador dele, você já começa a ter um trabalho mais fácil com ele, para a vida útil do cavalo. Então a gente passa tudo isso no curso. Cuidar dos potros recém-nascidos, né? Os primeiros contatos, cabrestear, cuidar dos cascos, da alimentação. Porque o pessoal pensa que, vou cuidar do potro quando ele nascer. Não. É importante você cuidar dele na barriga da égua. Porque os últimos 4 meses, principalmente, foi onde o potro está se formando. Então a mãe tem que estar bem alimentada para ela passar para o potro. Interessante. Então a gente passa tudo isso de maneira diária. Limpeza de coxo d'água, fibras longas, fibras curtas, você vai passando isso tudo nesse curso, né? Então, hoje nós temos grandes profissionais, começou comigo, começou com o Marcos Gerotti, que aqui também, que dá esses cursos, né? Dou esse curso, o curso de doma racional. Pô, você vê aí, pessoas aí, eu tenho uma mulher que ela tem um canal aí lá no Facebook, não no Facebook, tem o WhatsApp, e ela critica muito o jeito brasileiro mexer com cavalo, não sei de que país que ela é, ela mora aqui no Brasil. E até eu contestei ela uns dias atrás, por quê? Você criticar é muito fácil. Eu criticar teu trabalho. O difícil é eu vir aqui te ajudar. Poucos fazem isso. Então até no canal eu comentei, olha, eu gostaria de você argumentar, olha, eu procuro nos meus cursos orientar o pessoal o que eles estão fazendo de errado para não fazer, porque eles aprenderam daquele jeito.
né? Então, como diz, você só vai cometer o pecado a partir do momento que você sabe o que é o pecado, né? Então, você tem que chegar e mostrar pro cara que foi criado lá, aprendendo com o vô, com o pai, que hoje não precisa, pai, de se disputar força para domar um cavalo. Você vai trabalhando na parte psicológica dele, mostrando que você não é o predador dele, ele começa a gostar de você, aí fica fácil. Então, esse é o trabalho que eu gosto de fazer, mostrar para os alunos. E as pessoas começam a criticar o jeito que as pessoas fazem. Não, eu vou lá tentar mostrar para ela. Então, por isso que o cavalo hoje, que você falou, como que você vai? Sei lá, eu penso assim, já estou com 60 anos, né? Na hora de tirar o pé um pouco do acelerador. Então, quando você pega uma época de férias dessa daqui, você fala, puta que pariu, tá na hora de começar, vamos voltar, você entendeu? Então, a gente não consegue. Nós voltamos a fazer a Semana do Cavalo, agora no Oscar de Bilha, agora agosto, Semana Prudentina do Cavalo. Fazia vários anos que esse segmento parou, né? Que é o laço técnico, não estava tendo aqui da região. Fizemos em agosto, foi um sucesso, graças aos patrocinadores, pessoas confiaram no meu trabalho, eu e o Sérgio Machado, né? Idealizamos esse trabalho, foi muito bom. Fizemos o Oscar de Milha. Nessa sequência já vem o MVO, né? Que é o Marcos Oliveira, que vai fazer a segunda etapa agora, de 8 a 12 de fevereiro. Vai pôr o laço técnico, vinha tendo aqui na região, então. E nós vamos fazer a outra em maio, vamos fazer 3 etapas para botar ponto para a ilha de mérito da BQM. Então o que acontece? Uma coisa vai puxando a outra. Por quê? Nós temos muita prova de laço cronômetro, mas não temos de laço técnico. E agora, aonde eu vejo que o laço técnico é bom? Além de pontuar teu cavalo, valoriza o cavalo, valoriza os filhos do cavalo e valoriza o treinador. Você entendeu? Hoje nós temos treinadores específicos para cavalo técnico. Mas é uma teia no mundo do cavalo. Exatamente. E você vai entrando em tudo. E a gente vai entrando em tudo. E o que eu gosto? De ajudar, de ensinar. Você tá entendendo? E o que eu vejo? O brasileiro, ele tem que vir buscar mais informação. Às vezes acho que é do ser humano. Às vezes eu sou teu vizinho e eu tô fazendo a mesma coisa que você é melhor que eu, mas eu acho que eu sou melhor que você e não preciso pedir informação para você. Então esse é um recado assim que eu deixo. Você só vai crescer com união. Não tem aquele castelo que se divide para brigar, ele vai desrolar lá. Então tudo que você se junta em conhecimento, a tendência é só melhorar, né? Tem o Kenny, que é um americano que morou no Brasil, hoje está nos Estados Unidos, que ele dizia uma coisa, até uma palavra meio assim: conhecimento é igual bosta. Se você deixar aquele monte de bosta em cima da grama, o que vai acontecer? A grama embaixo vai morrer. Se você esparramar aquele esterco, daqui 15, 20 dias a grama está. Então o conhecimento é assim, você abre, esparrama o conhecimento, né? Você dentro da tua área, você está sempre buscando coisa nova. Então eu vejo assim, às vezes a pessoa tem a oportunidade de estar ali do lado e não busca informação. Aprender. A pior coisa que eu acho assim, né, dentro do cavalo, é as pessoas que acham que já sabem tudo. E nós nunca, eu tô aí, que nem você também tá, né? Você foi para os Estados Unidos, você viu o tanto de coisa que nós temos que aprender, né? A cada ano que passa, você faz uma reciclagem com um cara mais velho, que está mais na frente, você vê que você está para trás, você tem que dar um passo para frente. E nós nunca vamos parar de aprender, né? Eu vi o Borba falando uma coisa, nós vivemos uma geração e não aprendemos tudo. Aí o cara vem aí, às vezes, numa rede social e fala: olha, eu tenho 10 anos de cavalo, eu sei. Cara, me desculpa. Sabe, né? Você está aprendendo ainda, então é legal você aprender em 10 anos, às vezes você tem um conhecimento vasto, que você pode ensinar o que está em 30, mas nós não podemos ser autossuficientes e dizer agora eu estou no top, né? Eu acho que nós nunca vamos aprender tudo, nós vamos estar sempre aprendendo. Então, o que eu digo, um recado para os jovens, para o pessoal que está aí: busque informação. Pode ser um pouco mais, onde assim, ser mais humilde e buscar, porque tem muita gente com muita bagagem aí, que às vezes morre com o cara, e ele pode passar isso aí para frente. E às vezes o cara fica na área dele e o outro não vem buscar, né? Então, nós só vamos crescer, como dizer, a hora que a gente... eu só vou crescer junto com você a hora que eu quiser te acompanhar. Se eu quiser te derrubar para você ficar igual eu, não vai dar resultado, né? E o cavalo tem muito disso. Então você busca, tem gente que tem prazer de te informar no cavalo, você vê isso aí dentro do rodeio, né? Exatamente. Você vê o rodeio, como eu falei, você pega aí na década de 80, 90 e pega até agora. A técnica que tem, né? E o que foi? Buscar informação. Eu vejo aí o Adriano, às vezes acompanha algumas... Posso estar enganado, mas eu vejo tanta informação que ele trouxe, que ele passou
os caras novos, né? E na época passou o crescimento da técnica, a técnica dele foi ele que ensinou. Sim, Passou eu vários cursos. já sei, eu não volto em touro, mas vem quando eu sou curioso. Acompanho algumas matérias tuas, vejo ele fazendo. Como tem grandes profissionais hoje, que eu sou meio ruim para guardar nome, mas que foi campeão mundial brasileiro, acompanho às vezes a matéria do pessoal aí. O que é isso aí? Isso é ótimo, você está passando e a geração nova que está vindo já está começando no degrau de cima. Sim, é ótimo. Entendeu? Então, Facilita dentro às vezes eu chego assim numa região para dar um curso, eu vejo assim uns meninos novos, que tem uma abertura grande para aprender. Isso é muito bom. Ele te dá abertura para você entrar nele e mostrar para ele. Ele consegue extrair de você. Isso. Como você vê alguns que é fechado. Ele fala, eu não vou lá perto do Eugênio, porque senão os outros vão achar, se eu perguntar pro Eugênio, vão achar que eu também não sei. Isso eu acho errado. Eu acho que eu não tenho vergonha, não. Eu não tenho vergonha se eu estiver julgando uma prova e vir um americano, ou seja, mesmo um brasileiro, de trocar informação. Você só vai aprender trocando informação. Você participou daquela época ali do Rodeio dos Campeões, essa prova era muito forte, né? O Rodeio dos Campeões era um rodeio completo, né? Tinha todas as provas. Aquela época marcou muitas pessoas, o Tony Saraiva, nós tomamos muitas dias, o Animal Cash, né? O PST Management. Ele chegou a pegar o laço em duplo testinho, ganhou. Acho que eu tô tendo. Não é no Rodeio dos Campeões mais, era outra coisa. Mas o teste, acho que o teste não tinha dessa parte. Mas o Juninho chegou a competir no rodeio desvaqueiro, né, que você tá falando. O Juninho chegou jovem, mas ele competiu até numa égua que era do senhor Esteu Medeiro, lançado do pé, uma égua castanha, filha do Esmarverino. Eu lembro bem porque eu lembro da égua, lembro que eu estava do lado da Elisiane o dia que ele correu. E ele chegou a pegar o rodeio de campeões. E o Testa foi várias vezes campeão do rodeio de campeões. Eu não posso te dar, mas eu tenho 99% de certeza que o rodeio completo começou no rodeio de campeões, no rodeio do Rancho Cordilheira. E dali ele expandiu, porque teve touro, sela americana, berbeque e cutiana. Bulldog, 3 tambores, laço de bezerro e laço em duplo. Teve as 8 modalidades. E aí começou, aí Jaguariúna fez, Barretos fez, e aí as 4 primeiras foi Goiânia, que era o Cowboy do Asfalto, fez. Aí depois já entrou a Americana, entrou a Damantina e entrou o Sérgio da Boa Vista, né? Então, e aí Londrina, teve a final em Londrina. Mas participei, era uma disputa prudente, né, na época. Vamos por tinha exposição prudente, vocês também acompanharam, vocês traziam animal na exposição. O quarto de milha que ganhava a exposição prudente, era praticamente, era a mesma coisa, ele ganhou o campeonato nacional. Tinha uma rivalidade muito grande, porque o quarto de milha começou aqui, os grandes criadores estavam aqui. Então, se o cara viesse de fora e ganhasse aqui, não interessa se ele não ia ganhar o nacional, eu ganhei prudente. Você entendeu? Nós tínhamos aqui na época o Rancho Quarto de Milha, que tinha o pessoal de Goiás que corria as provas de laço aqui. E era uma rivalidade. Eu corria tambor na época, eu não laçava ainda. Então tinha a rivalidade do povo do laço, né? Era uma rivalidade de amigos, era mais Goiânia e Prudente, né? Era forte. E depois veio o rodeio de campeões, o rodeio completo, que também vinha o pessoal do Goiás correr aqui. E era uma rivalidade tremenda. Tinha laçador de bezerro lá também, né? O Juninho Rezende também, que era filho de Chico Rezende, que era muito bom do laçador. O que você falou, mas tinha aqui o Testa, o Dito, o Saraiva, tinha o menino de rancharia lá, eu não me lembro o nome dele. Tinha 2 de rancharia que laçavam muito bem. Quer dizer, você pegava aqui Prudente e tirava 10 top daqui. Aí tinha a classificatória. Então quando ia pra noite só ia os fera, né? Tanto no laço em duplo como no laço de bezerro. E aí o tambor também começou a crescer e hoje tá um semão no Brasil. Qual foi o animal mais famoso? Cara, eu tive oportunidade de ter, assim, alguns cavalos bons, né? Mas eu tive um cavalo que eu cheguei a fazer, meu irmão fazia pismo rural nele, eu cheguei a fazer um salto com ele, até 1 metro com ele, que chamava Zíngaro da ET. O cavalo foi vendido para Fortaleza, à época pro pessoal da usina de álcool de lá e açúcar, foi vendido para lá. E aí, naquela época, a BQM estava oficializado pro lá, ele ganhava tudo na maniabilidade, que seria o hipismo rural nosso aqui.
Esse cavalo eu ganhei muita prova de tambor. Ganhei o campeonato regional de tambor que teve, que o Mascor de Milha promoveu na época, chamava Circuito Mascor de Milha. Era oficializado pela PQM, eu ganhei esse cavalo. E depois, no laço, eu tive um cavalo, que esse cavalo até morreu há pouco tempo, foi o Nico Junqueira, que era o Fidel. O Fidel é um cavalo mestiço de pé, que eu ganhei muita prova, ganhei tudo com ele. Ganhei prova técnica, ganhei cronômetro, que quase na época eu tinha pouco laço técnico, né? E aí, ia ter uma prova de laço técnico em Maringá. Eu falei, eu vou correr com esse cavalo lá, porque eu não corri nenhuma prova de laço técnico com o Fidel. E eu tava negociando ele naquele mês. Eu falei, eu vou correr essa prova para ter um título desse cavalo de laço técnico. Aí não me lembro até que o finado polaco, né, que foi um grande amigo meu e também um cara que ajudou muito no cavalo, infelizmente nós perdemos ele cedo. Ele falou, mas também não é fácil assim não que você vai. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou ganhar. Vou vender ele, né, então eu vou entregar ele com esse título. E tive a felicidade de ir lá e ganhar o laço técnico, foi um etão, a prova que teve em Maringá, a BQM de laço técnico. E o Fidel, então, aí depois ele acabou indo pro Nico Junqueira. O Nico ganhou várias provas com ele. E o Nico, graças a Deus, aposentou ele, né? Teve um respeito muito grande desse cavalo. E ficou aposentado no piquete de tífico lá há muitos anos, que acho que o sobrinho dele que andava nele, ele morreu. Mas durou, acho que 28 anos, 29 anos depois, esse jogador que teve uma vida boa e foi bem cuidado, né? Então foi esse cavalo. Depois eu tive outros cavalos, né? Veio mais pra frente, tive o Príncipe, o Prince Marvel, o filho dos Marvelino, muito bom que eu tive. Aí eu domei, treinei, passei pro meu menino correr, eu ganhei as provas na BQM. Um cavalo muito bom. Filho seu bem desenvolvido. Tivemos uma égua de cabeça que chamava a Nevada, que foi o que domei ela. E meu irmão que laçava nela. Foi uma égua assim, ela muito boa de laço técnico, ganhou vários títulos de laço técnico. Assim, numa égua pra época, muito evoluída, né? E eu assim, uma égua que trabalhava muito, assim, quando eu tenho a oportunidade de jogar prova, lembrar dela correndo naquela época e ela até se encaixaria hoje no meio de algumas provas de laço técnico. Como teve outros cavalos de amigos da gente que foram cavalo diferenciado. Mas pega na época aí do laço, que eu comecei a jogar laço técnico, Sans Torne Pepe da Santa Navarra, né? Era um cavalo assim diferente, longe dos outros na época, corria, entendeu? Então, aí depois eu falo que dali pra frente a coisa só veio subindo os degraus. O meu começo foi no Mundo Cavalo, que eu participei dessas histórias, a revista lá comprou ainda. Era em algum lugar, acho que era um lugar no Campeonato Paulista. Eu tinha lá na foto, ali no barranco da exposição prudente. Isso, exatamente. Então, você pega os rodeios na época do Zé do Prato, começou, os pretos eram de tábua, né? Os negócios assim. Eu sou muito no circo também. Eu contei no circo. Então, e o rodeio de touro na época, eu me lembro que os touros marravam na beira das. O Maurício tinha uns touros de rodeio, barrava na beira da arena, a gente ia lá perto olhar. Aí tinha o sorfete que os caras montavam. Sorfete. Meu pai acho que foi nessa época. Exatamente, teu pai montava nessa época. Aí, amarrava o boi, os boi tinha que ser manso pro cara montar. O Maurício Farias, né? Montava em cavalo e mansava os touros e montava em os touros também. Aí, eu cheguei a ter oportunidade de ouvir falar, né? Tem um cara que veio dos Estados Unidos e trouxe corda americana. Né? Daí, bocha, não muda mais do sorfete. Aí muda dentro do brete, igual cavalo, né? E aí, a gente ouvia falar, mas depois começou a ver, né? O rodeio de touro, que foi o nosso amigo que julga as provas de rodeio lá de Tião Procópio, né? Paulo de Faria. Com o Vilmar, eles. O Paulo Faria me fala que o presidente Prudente divulgou o cavalo e as provas do Brasil. Paulo Faria rodeio. Exatamente, então deve isso daí a eles, né? Então, aí, montaria de touro, né? Então você pega os primeiros montaria de touro, né? Depois veio o Vilmar Felipe também, o Adriano Moraes, e aí a coisa tá ali pra frente foi mudando, mas teve esse povo que plantou semente, E aí juntou com o Zé do Prato, com o Jorge dos Santos e o rodeio de touro, e aí virou esse fenômeno. Então, veio o Asa Branca, deu o Canil, virou. Exatamente. Então você pega o Asa Branca, né? Falar dentro da arena, né? Com o microfone sem fio. Então você fala assim, às vezes a gente chega em algum evento, que nem eu falo, tem as pessoas não começando, ou já estão ali dentro, e às vezes eu olho aquilo ali, que nesse dia falou assim, a gente conhece
fazer praticamente o começo da coisa. Eu falei, eu joguei prova debaixo de chuva, barro nas pistas, hoje chove, né? Todas as pistas cobertas, chove, nego não compete. A lama dava o joelho dos cavalos e era tanto laço de bezerro, laço em dupla, tambor, cavalo de apartação, da lama, aquilo, às vezes saía tudo cheio de barro, né? Então, o tanto que a coisa, hoje você vai numa prova, tá chovendo, você nem suja no sapato, não é? Então aí eu vejo assim a moçada nova aí, que eu falo com o bico da botina limpinha, né? Com o boné meio pra cima, não viveu esse mundo que nós vivemos lá atrás. E às vezes você chega no cara e fala, companheiro, vai por esse caminho aí que não vai dar certo, né? Porque a gente já trombou em muita cerca, era farpado, vamos dizer assim. Lá em Bernardo tinha um cavalo árabe, tinha um negócio na Água Funda, também ele ia todo ano levar cavalo, sair do caminhão, ia lá pra São Paulo, pra ficar dormir dentro de coxa. Exatamente. E aquilo era uma festa pra nós. Legal, né? Aí é que nem eu vi aí, ó, recente faleceu o Pelé, né? E o Rivelino falando que eles foram numa competição e ficaram no hotel que tinha que matar os escorpião pra dormir, né? Eu até comentei com ele, puta, a diferença, os caras eram uns puta profissionais, uns craques. Hoje, infelizmente, os caras têm uma mordomia, hotel 5 estrelas, né? A diferença, né, da evolução da coisa. Então é que você fala, dormia dentro da cocheira, quando tinha cocheira pra dormir dentro, tava ótimo. Era uma festa, né? Hoje nego tem trailer com ar-condicionado, chuveiro, né? Mas faz parte da evolução. E graças a Deus teve essa evolução. E isso faz parte do que? Da evolução do cavalo, né? Da tecnologia que nós tivemos. O cavalo tá envolvido. Desculpa tomar um pouco do teu tempo, mas o que seria do ser humano sem o cavalo? Vocês já imaginaram a evolução do ser humano e a evolução do cavalo? Você já imaginou? Pega lá a história do ser humano, dos europeus lá atrás, dos romanos. O que evoluiu eles? O que transportava eles? Era um cavalo, né? Então, às vezes, hoje, o cara tá andando de Mercedes, ele não imagina que aquilo tá lá. Se você analisar, foi o cavalo que carregou você essa evolução. Então, às vezes o cara fala, hoje eu vou andar de avião, não vou andar mais de cavalo, tudo bem. Mas se não tivesse o cavalo lá atrás para desbravar o sertão, para construir tudo. Se você analisar bem, o cavalo, se o homem não tivesse o cavalo, o que seria? Eu acho que a evolução teria atrasado muito, bastante, entendeu? Então, o cavalo ele tem que ser assim meio que valorizado muito, deusado, porque ele fez muita parte da evolução do ser humano, né? Sempre fez parte da evolução. E agora ele faz parte do esporte, né? Do lazer, né? Que hoje a gente, graças a Deus, usa muito pouco o cavalo para desbravar. Mas ainda tem lugares no Brasil que dependem do cavalo para fazer o transporte. E nós no campo, para mexer com gado, você não vai correr a pé. Hoje tem fazenda, você pode andar de moto. Mas isso aí fazer 10%, né? Não dá para você usar com a moto. Você precisa curar o bezerro, uma coisa, né? Então o cavalo ele tá sempre no meio de tudo, né? Então isso é muito importante. E deixar aí para quem quer aprender tudo, hoje nós temos muita oportunidade, né? Pela internet, cursos. Nós todo mês a gente tá tendo curso com os norte-americanos que vêm para cá, ingleses, né? Europeus que estão na frente da gente. E abrir o espaço para aprender. Para todos, né? E deixar um grande abraço aí para você, agradecimento e para os ouvintes do teu canal. Então aí, né, agradecer a oportunidade aí. Eu acho que essas entrevistas, esses comentários é muito bom para o mundo do cavalo, para o mundo do rodeio, né? Mas foi bom demais bater esse papo, vamos fazer mais disso, até porque nós estamos aqui no governo, vamos comprar mais disso. Sim. Espero que vocês tenham gostado aqui, conhecido um pouco, falar um pouco sobre cavalo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.